apostila que diz fé para crer que Deus não criou o mal. É quando o Diego faz a agenda das lições, pelo menos no meu caso, né, ele pega umas datas lá e fala assim, essa data aqui dá para você? Eu falo assim, dá, não tem problema, vamos embora. E assim, na verdade eu vou ver o tema só depois. Né? Eu falo assim, não, depois que eu vejo o tema eu vou olhar. Esse é um tema que para mim nos últimos 3 anos tem sido algo que eu tenho realmente mergulhado, porque é uma coisa que para mim sempre, quando você conversa com gente que não acredita em Deus, eles sempre entram nesse ponto. Fala assim, mas como que você fala que você tem um Deus aí que é bom, todo poderoso, e eu tô olhando aqui, olha tanta maldade que existe no mundo. Então sempre foi um tópico que eu tive interesse em estudar e conhecer. Na hora que eu olhei aqui eu falei assim, tá bom, acho que vai ser a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. Então a gente vai, só para dar um panorama, antes de entrar aqui na referência que a gente vai ler, primeiro a gente vai tentar dividir a reflexão aqui em 3 partes. Primeira parte a gente vai entrar na questão de Deus existe. E mostrar como que esse questionamento de, não, Deus não existe, não é um questionamento tão antigo. Então assim, essa questão que a gente tem hoje, que é quase natural, o pessoal fala assim, não, ateu é normal, todo mundo é ateu, o padrão é você não acreditar em Deus, parece. Isso é uma coisa recente na história da humanidade. Então por isso que algumas vezes quando a gente lê a Bíblia, lê alguns desses escritos mais antigos, essas perguntas não existiam naquela época. Então é um problema mais da modernidade para a gente começar a pensar. Depois a gente vai falar sobre o outro ponto, que é Deus é bom. Então assim, porque aí entra outro questionamento, mas Deus é bom mesmo? Porque agora, como a gente vive nessa época mais relativista, não, Deus é bom, mas tem um tequinho de mal ali, né? Porque ninguém é totalmente bom, não existem mais absolutos, né? E aí o terceiro ponto tá bom, eu entendi, Deus existe, Deus é bom, mas Deus faz o bem? Porque ele pode também ser bom, mas de repente, mesmo sendo bom, ele faz coisas boas e coisas ruins. E essa é a linha de raciocínio que eu quero entrar. Vou entrar um pouco em história, como eu sempre tento fazer, e aí entrar também e para fechar essa introdução não vamos, da mesma forma como a gente falou sobre a natureza de Cristo, ser humano e divino e tudo mais, não existe hoje uma explicação 100% que cobre todas as partes do mal. Nenhum dos teólogos, as pessoas que realmente estudam religião, ninguém tenta mais falar assim, não, deixa eu justificar aqui, explicar exatamente como cada mal e cada momento significa e por que acontece. Mas o que nós temos aqui na palavra são argumentos para mostrar que Deus é bom, sua natureza é boa, e mostrar também como que Deus usa o mal, usa o sofrimento, usa a dor, usa as tragédias para trabalhar. E em alguns momentos nós vamos ter a capacidade de conversar com pessoas e gerar consolo, gerar entendimento e ver realmente o trabalhar de Deus. E em alguns casos não vai caber a nós, porque tem que ser o Espírito Santo trabalhando, porque a gente também, na nossa capacidade humana, não consegue argumentar e falar assim, como que eu vou falar que isso aqui é Deus, é a vontade de Deus? Então, é um tópico assim que é um tópico que eu digo assim, é um tópico perigoso, porque muitas vezes... Obrigado. Porque muitas vezes as pessoas no afã de defender a fé e estar com o coração movido por Deus, acabam falando certas coisas que não necessariamente é aquilo que Deus tem que fazer para trabalhar no coração de cada um. Então, o que eu quero abrir aqui vai ter eu vou fazer um monte de pergunta aqui, um monte de questionamento, um monte de coisa que não é para questionar a fé, é para fortalecer a nossa fé e para a gente ter argumentos, para quando discutir com as pessoas a gente saber, olha, nesse ponto Deus pode estar trabalhando assim, Deus pode estar fazendo isso. Não, mas não explica isso outro. Eu falo assim, olha, eu não tenho a resposta para isso, eu posso tentar buscar em Deus, a gente pode orar e tentar entender, mas eu não tenho a resposta para isso. Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer algumas vezes na sua vida. Bom? Então a gente vai falar sobre isso e eu vou entrar um pouco na questão filosófica do problema do mal, que é justamente isso que eu estava mencionando, né, sobre a questão de como que Deus existe ou o mal existe. Eu vou fazer as perguntas que levaram a esse questionamento na época do Iluminismo. A gente vai falar um pouco sobre algumas das teodiceias, que são as formas como nós usamos a palavra e tudo para defender a Deus, e eu uso muitas aspas aqui porque Deus não precisa de defesa, né, mas... E depois a gente vai falar um pouco sobre como esse sofrimento realmente, ele afasta ou ele aproxima de Deus, e aí talvez, né, todo mundo aqui pode compartilhar certas histórias de como a dor, como o sofrimento, em alguns momentos parece que Deus está a milhares de quilômetros de distância, né? E parece que você está cada vez mais longe de Deus.
Da mesma forma como muitas vezes o sofrimento acaba te colocando tão perto de Deus que você se sente realmente debaixo das asas dele. Né? Então, vamos tentar falar um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos ler aqui as duas referências. Né? A primeira referência é Salmo, capítulo 100, versículo 5. Esse é o nosso texto principal. Tá? Então, Salmo 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e sua verdade estende-se de geração a geração. Então aqui a gente começa já falando o Senhor é bom, certo? Vamos lá então em Salmos 34, que é o texto bíblico da lição. Salmos 34, do versículos 12 ao 22. Está escrito assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Amém? Então assim, dá para destrinchar bastante essa passagem também, né? Porque pelo menos assim, normalmente quando você lê essa passagem no momento que a gente está num momento assim de paz ou de sossego, a gente fala, não, glória a Deus, tudo isso, né? Mas muitas vezes quando você está num momento de dificuldade, você vai lendo assim, mas eu conheço gente que talvez não foi livre, né? Ou justo que talvez passou por uma coisa que não é justo ter passado na nossa ideia, né? Então eu quero que a gente resgate esses pensamentos aqui para que Deus possa tratar a gente nessa manhã, né? Então assim, primeira coisa que a gente vai começar a conversar, né? Pelo menos aqui de acordo com a lição, é definir o que é o mal, né? Então tem tipos diferentes de mal, categorias diferentes de mal, né? Tem o mal moral, que é o que a gente fala que é bom e o que é mal, né? Fala assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado. De novo, é uma coisa que nos dias de hoje tem um ataque maligno tentando falar assim, não existe certo e errado, é tudo relativo, é tudo... Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e tudo começa a ficar meio que tipo, desconexo, né? Não existe uma verdade absoluta. Então esse é o mal moral. O mal moral é se você fala assim, isso que essa pessoa fez errado, a pessoa matou, a pessoa roubou, tudo mais, isso é errado. Uma pessoa cuidou do outro, ajudou uma pessoa, isso é bom. Então essa é a diferença do que é a moralidade, o que é bom e o que é ruim, certo? Tem também o mal social, o mal físico, e aí também entra a questão do mal natural, que é, por exemplo, as tragédias, calamidades, coisas que acontecem na natureza, terremotos, enchentes, furacões e tudo mais, que acabam gerando destruição, morte e numa escala que realmente, né, você olha para aquilo e você fala assim, não, isso aqui não é certo. Como assim? Morreram 200 mil pessoas nesse tsunami aqui. Isso aqui não é certo. Então a gente entende que existe um mal também que acontece na natureza. A gente tem que ter essa diferença porque existe um motivo para cada um desses males existirem, certo? Quando a gente fala, se a gente for entrar na questão do o mal físico, o mal natural, quando a gente vai lá em Gênesis 1, versículo 31, né, vamos dar uma olhadinha lá, logo no começo, Gênesis 1, versículo 31, a gente vê que o final da criação, ele fala assim, vendo Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, né, e aí acabou o dia sexto. Então isso nos mostra que quando Deus criou o homem, criou o mundo, Ele criou num estado de perfeição. É bom. Tudo que Deus cria é bom. Então quando a gente começa a passar por esse pressuposto, a gente começa a falar, bom, então se quando Deus criou a humanidade, criou o mundo e tudo mais, não existia maldade. A terra, de certa forma, era como era no céu, como às vezes a gente ora, né? Então no céu não tem maldade, não tem pecado, não tem dor, não tem não existe essa questão do pecado e do que é nocivo. E na Terra também não existia quando Deus criou. Quando o pecado ocorre, né, quando tem o pecado original e a desobediência de Adão e Eva, de tentar comer do fruto naquele momento, né, que realmente representa essa desobediência do Deus, é uma desconexão de Deus, ali o mal é gerado. O mal é gerado na humanidade, na Terra, na verdade na criação, não só na humanidade, na Terra, mas em toda a criação.
Então ali começa a ter essa, né, como tá, se a gente for dar uma olhada aqui, diz, ó, separada de Deus pelo pecado, a humanidade ficou em estado de sofrimento e vergonha. Quando ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às suas nocivas consequências. Então o pecado, quando entrou, né, quando houve a desobediência pela tentação do inimigo, ali fala assim, olha, isso que era perfeito foi criado, não vai ter mais. E isso não é uma coisa que só afeta a natureza humana, né? Afeta, de novo, toda a Terra. Não era para ter terremoto, furacão, não era para ter essas tragédias climáticas que a gente vê. Não era para acontecer nada disso, não era para ser difícil de colher alimento, ou seja, a plantação, tudo era para ser, ser perfeito para a alimentação do ser humano. Uma coisa que é interessante também, mas só para deixar aqui como um ponto, de repente, para vocês estudarem e depois entender, você vê que quando tem a criação, Deus fala para o homem assim, olha, de tudo que é da terra você vai comer. Então, em tese, naquele momento, nem comer carne o pessoal comia. Assim, olha, a terra vai te dar tudo o suficiente que você precisa para viver bem. Quando passa Noé, se você for lá em Gênesis 9, você vai ver que Noé fala o seguinte, olha, eu já tinha te dado tudo da terra, mas eu também vou te dar agora de alguns dos animais para você comer. Porque começa a mudar a forma como as relações dos animais e tudo mais começam a acontecer na criação. Não existe mais uma relação harmônica e perfeita como Deus criou. Então isso é para mostrar pra gente o quê? Não, mas na natureza não tem mal. Na natureza é tudo assim, é instintivo, não tem maldade, não tem nada. Esse é o argumento que o pessoal usa para a natureza e acaba puxando esse argumento para as pessoas também. É quando entra nessa questão, não, mas não tem maldade, é só você tem aí em você a sua moralidade, eu tenho aqui e a gente coexiste aqui em paz, né? Então, quando acontece essa desobediência, então aí é a origem do mal na criação, no que Deus criou aqui, certo? Então o que a gente fala? O mal ele existiu quando houve uma perversão, que houve a tentação de Satanás, e ali o comportamento da criação foi contra o seu Criador. Ali, essa separação gera o mal. Mas deixa eu continuar. Deus criou o mal, então? Pelo que a gente está lendo nessa passagem, fala, não, o que criou o mal foi a atitude do homem contra Deus, influenciado por Satanás. Então ali existe um comportamento, certo? Quando a gente entra um pouco mais na questão filosófica, aí, né, que é essa segunda parte da primeira parte da lição, a gente começa a entender o seguinte, o que é o mal? Né? Aristóteles fala assim, que o bem é tudo aquilo que os seres aspiram. Né? O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, e no seu caráter mais belo é quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Né? Fala assim, olha, o bem então, né? Imagina Aristóteles lá, né, na Grécia, falando, olha, quando é um bem isolado é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, isso é maravilhoso, mas quando aplica para todos, aí que é o seu bem total. E essa linha de pensamento é ainda o que influencia muitas vezes a filosofia, a forma de vida que a gente vê a sociedade de hoje. É influenciada diretamente pelo pensamento grego, quando acontece o iluminismo, essas coisas assim, 300, 400 anos atrás. Eles resgatam essa ideia. Então é o seguinte, se é bom para você, é bom. Você não precisa pensar nos outros, entendeu? Sim, se for bom para todo mundo é melhor, mas se for bom para você já é bom também. Essa é a mentalidade que a gente vê aqui no pensamento grego. E aí entra essa questão, né, que quando a gente começa a discutir, se a gente for parar para pensar, né, essa é a primeira pergunta talvez para todo mundo aqui. É possível falar o que é bom e o que é ruim sem Deus? O que vocês acham? Não. Por quê? Que Deus é a nossa referência, é um pilar de referência para vocês conseguir divisar o bem do mal em si. Concordo. Nós somos cristãos, sim. Se você virar para um cara lá fora que não segue a Deus e tudo mais, você fala o seguinte, olha, como você não acredita em Deus, aliás, você fala para ele o seguinte, o único motivo que você sabe diferenciar o bem do mal é porque Deus existe. Como você consegue falar isso para ele? Qual que é o argumento que a gente usa para mostrar que moralidade, né, ela só existe por causa da existência de Deus? Eu diria que pela aplicação do que a gente vive diariamente em busca de Deus. Porque você não vive apenas, como é que eu vou dizer, julgando o próximo, não tem questão, mas eu coloco como exemplo. Mas aí o que eu vivo, que é eu buscar diariamente a minha, de certa forma, santificação, é em parte o meu norte. Porque eu tenho a Deus, em Jesus Cristo, o meu norte, para a minha própria busca diária, e nisso, dessas minhas tentativas diárias de tentar melhorar, eu tenho uma aplicação prática daquilo que eu vivo. E tendo uma vivência disso, eu posso também ter,
desenvolvo experiências, de modo que eu possa, pelo menos em tese, compartilhar alguma coisa além do que apenas dizer assim, não está escrito, mas ouvir o que está escrito. Sim, ou seja, a sua experiência, a sua forma de viver, ela demonstra a bondade de Deus e aí você fala que isso mostra que Deus é bom, ou que Deus define o que é o bem e o que é o mal. Mas assim, vocês conhecem alguém que não é cristão, alguém que é ateu e é uma pessoa muito boa? Já conheceram? Eu falo assim, meu, esse cara não acredita em Deus. Ou esse cara é tão bom, só falta conhecer Jesus, ele é muito bom. Você já conheceu gente que não conhece Deus e é melhor do que alguém que está na igreja? Acho que todo mundo aqui conhece. Alguém fala assim, esse cara, meu, fala assim, ó, ninguém fala de Jesus, mas o cara assim é um santo. O cara faz tudo certo, o cara ajuda, ele se sacrifica pelos outros, ele é um exemplo da bondade. Mas ele não acredita em Deus. Aí você fala assim, mas aí você está falando isso, eu olho para você, eu vejo isso, mas eu olho também pro João aqui, ó, e o cara faz igual você ou até melhor do que você, ele não acredita em Deus. Então como é que você vai me falar agora de novo que Deus é o responsável para definir o que é o bem e o mal? Por quê? Mas aí eu estou lembrando que a gente já estudou aqui também que Deus, quando nos fez, Deus fez-nos a imagem e semelhança. E nós temos, mesmo as pessoas que se dizem ateus, nós temos a moral de Deus dentro de nós. Mesmo quando você não sabe disso, você está mesmo, como é que se diz? Mesmo que você não esteja dedicando a sua vida a Deus, que você diga, não, a minha vida pertence a Jesus. Mesmo quando você diz, não, eu não acredito nesse Deus. A moral de Deus está dentro de cada ser humano. Eu acredito nisso. Mas é exatamente esse o argumento que a gente faz para a moralidade, que Deus é o responsável pela moralidade. Porque o que acontece? Um ateu vira para você e fala assim, mas eu não acredito em Deus. Aí você fala assim, então me define o que é bom. Não, eu defino o que é bom pelo que eu faço bem para os outros. Mas eu falo assim, não, mas isso é o que você definiu ou é um consenso? Não existe consenso, né? Para uma pessoa que acredita que existe um criador acima de tudo definindo, a lei, a regra do que é bom acontece no nível humano. Ou seja, ou sou eu, como Aristóteles fala, ou sou eu como indivíduo que define, ou a gente como grupo que define, e aqui fica a definição. Não existe assim, ó, se a gente definiu aqui, a gente vai conversar com alguém lá da Papua Nova Guiné, e o cara vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver. Aqui pra gente o legal é matar a gente, e se você ajuda alguém, eu mato você porque tá errado. Ajudar os outros é errado. Só que quando a gente começa a observar o comportamento em qualquer lugar do mundo, exatamente o que você falou, Ana Maria, é o seguinte, não, mas eu chego nessa aldeia que não conheço nada, e sim, tem uns comportamentos que são diferentes, mas você vê que existe um senso do que é certo, do que é justo, e um senso do que é errado, do que é injusto. Então, nos argumentos com pessoas que são ateias, ou pessoas que não acreditam em Deus, você fala o seguinte, olha, você não tem capacidade de definir o que é o bem e o mal baseado simplesmente na sua experiência humana. Porque senão você não pode condenar a atitude de ninguém. Você não pode chegar para um cara e falar assim, não, esse cara aqui matou 16 pessoas. Eu não posso falar que ele é mau, porque talvez na moralidade dele matar gente era uma coisa boa, então tudo bem. E até a pessoa mais ateia do mundo vai falar, não, peraí, tem limite, né? Aí eu não posso falar, não, por que tem limite? Por que você acha que isso é bom? Então a pessoa não consegue explicar. Então o que acontece muitas vezes, eu conversando com pessoas que são ateias, o que acontece é o seguinte, é nesse momento que ela se depara com isso, que é aquela pessoa que nunca falou de Deus na vida, nunca seguiu a Deus na vida, e quando acontece uma tragédia, Deus, como você permite que isso aconteça? Eu falo assim, peraí, até agora não existia Deus, era indiferente, agora que aconteceu uma coisa errada, agora Deus é o culpado? Mas por quê? Porque essa essência que tem dentro de nós, na hora que chega, ela grita, ela fala assim, não é possível, tem que existir uma coisa, um motivo para isso acontecer. Quando vai ver um cara, não existe ateu, né? Então, é isso também, quando vem um cara, existe ateu, né? No momento da tragédia, é a hora que você fala assim, não, peraí, não é possível. Como que Deus vai permitir isso? Aí você fala assim, não, peraí, você acredita em Deus? Não acredito em Deus. Eu falo assim, não, mas você... Aí começa aquela discussão, certo? Claro que se a pessoa passando pela tragédia, você não vai aceitar com a pessoa e falar assim, olha, segundo Aristóteles, no momento que você... Não, a pessoa não quer ouvir isso, certo? Mas esse questionamento ele surge por quê? Porque dentro de nós existe isso. A gente reconhece naturalmente que existe uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim, uma coisa que é certa e uma coisa que é errada. E eu ainda me lembro quando eu era pequena, que eu ouvia, né, essa moral de Deus que está dentro da gente. Quando a gente não sabe que é a moral de Deus, eu ouvia muitos adultos falar assim, a sua consciência, analisa na sua consciência que a sua consciência vai te dizer o que é certo e o que é errado. Eu ouvi isso muitas vezes quando eu era pequena. Mas, na verdade, não é minha consciência. Está na minha consciência.
Mas é a moral de Deus que está falando comigo o tempo todo. É que assim, isso é o que existe na gente, mas obviamente quando você começa a colocar camada de cultura, da sociedade e tudo mais, isso acaba se deturpando de certa forma. Por isso que você vê hoje na sociedade, por exemplo, eu falo o seguinte, você sai por aí e dorme com quem você quiser, não precisa se preocupar, é liberdade, faz o que você quiser, seu corpo, suas regras, faz o que você quiser, você não precisa dar justificativa pra ninguém. Isso é o quê? É uma camada dessa liberdade individual, que você é um indivíduo que você é o seu próprio Deus, então faça o que você quiser, que vai em cima disso. Só que mesmo uma pessoa que vive dessa forma, que às vezes vai chegar e vai fazer, sabe, tipo, tá aí dormindo com o mundo inteiro, às vezes usa droga, faz um monte de coisa, ela ainda chega num ponto que ela fala assim, não, aqui tem um limite, daqui pra frente eu não consigo fazer. Então você fala o seguinte, olha, existe, você não consegue explicar o bem e o mal, o conceito de moral, se você não coloca um criador assim, um Deus assim. Então, o principal argumento é falar, olha, você pode falar que mas eu não acredito nesse Deus que você acredita aí. Tem um Deus, uma força superior que rege as coisas. Eu tenho que admitir realmente que eu não posso explicar se não existir. Tem uma regra moral acima que é determinada por essa entidade, isso que existe acima, mas não quer dizer que é o seu Deus, certo? Essa é outra. Mas primeiro então você saiu de ateu para um agnóstico, então você já não pode falar que não existe Deus, certo? Qualquer pessoa, filósofo, essas pessoas falam isso, são pouquíssimos que realmente são ateus. Alguns deles são anti nosso Deus, seriam esse Deus cristão ou o Deus do Islã, o Deus dos judeus, né, na verdade, né, que são os monoteístas. Eu sou anti esse Deus. Os outros deuses ou as outras entidades e tudo mais, a pessoa não entra no questionamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, que na conversa difícil que a gente tem, entra, de novo, por ser uma questão filosófica e tudo mais, quando a gente senta para conversar com alguém é isso, ninguém consegue explicar o que é o bem e o mal, ou por que ele acha isso bom e aquilo ruim, sem falar que existe uma regra acima, que tem que ser determinada por quem criou a regra. Vamos dizer assim, toda lei tem quem cria a lei, tem um autor da lei. Então assim, alguém escreveu essa lei que fala que isso é bom e isso é ruim. Quando você vê alguém, sei lá, tipo, chutando uma criança na rua, não existe nenhum ser humano que fala aquilo, normal. Isso faz parte da vida, não. Todo mundo olha para não, isso está errado. E das milhões de outras tragédias que a gente vê acontecendo no mundo, das coisas horríveis, a gente ouviu falar muito agora, né, tipo, voltou para a notícia a questão lá de Marajó também, não existe um ser humano que ouve aquilo e fala assim, não, normal. Legal, tá sequestrando criança, abuso sexual, normal. Super comum. Não existe. Não, mas tem gente que é assim, então essas pessoas provavelmente são doentes ou estão com uma influência satânica tão forte que chegou num ponto que ela já não consegue distinguir. Mas a lei moral ela não muda. Certo? Então, o que a gente percebe é que o ataque de Satanás contra essa ideia, eu tentar negar Deus e tudo mais, ele entendeu, não adianta eu tentar negar Deus. Então eu vou tentar relativizar Deus. E aí entra mais ou menos o que a gente começa a ver na cultura de agora. Como eu estava falando antes, em toda a história da humanidade, nunca existiu um pensamento humano que falava assim, não existe nada acima da gente. Todo mundo sabia que existe algo maior do que nós. Se você olhar por qualquer cultura, qualquer pensamento, qualquer formação social, sempre tinha esse pensamento. Não, tem alguma coisa aqui que ela é de uma natureza acima da minha, que me gera temor, que me gera medo. E aí ele tentava explicar da forma como cada cultura conseguia explicar, né? Era Anubis, o deus da morte, ou era tipo Zeus que estava fazendo alguma coisa. Cada cultura tentava explicar de alguma forma, mas nunca houve alguém que falava assim, não existe nada além da natureza. É isso aqui, a gente é isso, um monte de átomo combinado, que quando morre os átomos separam, tipo, não quer dizer nada, não tem nada depois, não tem consciência, não tem nada. A gente é simplesmente um bando de átomos combinando em reação química que o nosso cérebro faz para acontecer. Essa é essa mentalidade nihilista, né, que fala, essa mentalidade naturalista que fala assim, não tem nada além disso. Esse pensamento, como eu falei, começou agora, ali no Iluminismo, 1600 para frente, 1700 mais ou menos,
que é quando o pessoal pega e fala assim, olha, vamos deixar de falar que existe algo além de nós que é mais importante, e vamos fazer com que nós sejamos o centro de todo o pensamento, de tudo que acontece. Aí fala do antropocentrismo, né? O homem é no centro de tudo. Eles falam que aquela figura do Leonardo da Vinci, né? Você deve ter visto o homem vitruviano, né? Que é aquele com vários braços assim, várias pernas. Fala que aquela é a imagem que diz, tudo gira em torno do alcance e da figura do homem. Ali começa esse pensamento. É a primeira vez que alguém chega e fala o seguinte, acho que Deus não existe não, cara. Acho que a gente consegue resolver esse negócio aqui sozinho. Até então, porque vamos parar para pensar, se a gente for parar para... E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu quero mostrar também como que isso mudou a nossa percepção em relação ao que é o sofrimento, o que é a dor, o que é o ruim, vamos dizer assim. Se você sentasse para conversar com alguém no, sei lá, em 1750 e você falasse de Deus, a pessoa não olha para você tipo assim, nossa, que nada a ver você falar disso aqui. Não, sim, existe. Provavelmente é o Deus da região ali, provavelmente aqui na Europa ia ser o Deus católico. Sim, existe Deus, existe, isso é bom, isso aqui é ruim, ele ia falar dessa forma, repetindo aquilo. E se você falar sobre o que é dor e sofrimento, ele ia encarar como se fosse assim, não, tipo, você está explicando só o que é a vida, então. Você não está explicando nada difícil, nada anormal, isso aí é a vida, o que você está descrevendo é o tipo, meu dia a dia. Você não está descrevendo uma coisa terrível, não sei o quê. Porque todas essas culturas, até chegar ali no iluminismo, sempre enxergaram o sofrimento, a dor e a nossa vivência aqui entre o que é bom e o que é mal como uma forma natural da existência das coisas, e não é o nosso papel eliminar o mal ou fingir que o mal não existe. Ele faz parte, o nosso papel é tentar viver de uma forma em que a gente navega os males, as coisas ruins que vão acontecendo e consegue viver de uma forma boa. Quando a gente chega no pensamento moderno e pós-moderno, qual que é a mentalidade de hoje? Gente, se tem sofrimento é porque alguma coisa está errada. Então o nosso papel é o quê? Anular, não pode existir sofrimento. Entendeu? Se você não está feliz 100% dos momentos, alguma coisa está errada. Então o que eu falo aqui pra mim, isso é uma estratégia satânica para mostrar o quê? O seu papel é ficar fugindo da dor, é fugir do que é difícil, foge do que te causa desconforto. Antes era fugir de coisa ruim, agora, não, desconforto não é. Mas eu vou ter que falar com 3 pessoas, não quero, não gosto, não vou. Mas eu vou ter que chegar lá e eu vou ter que, usar, eu falo pro pessoal, assim, não, eu vou ter que ficar o meu domingo na igreja, eu vou ficar em casa. Por quê? Porque qualquer coisinha que tira um pouquinho do seu conforto já, não, mas aí Deus não ia querer isso pra mim. Certo? Então você vê como que o pensamento original, por isso que eu falo, se a gente ler a Bíblia com essa mentalidade de hoje, a gente vai achar que o que Deus quer fazer é deixar você bem, sem sofrer, entendeu? Todo mundo vai chegar aqui, alegria. Eu falo, como é que é o crente Rivotril? Crente Rivotril, né? Aquele que você olha pra ele e só tá, é só alegria, tudo feliz, nada dá errado, tá tudo certo. É o que acontece com essa fé. A primeira vez que vem uma doença, uma tragédia, uma coisa que a pessoa não consegue explicar, não, esse Deus aí não pode ser justo. Aí o pessoal começa a falar, se você olha na história, de novo, até 1900 e pouquinho, quando inventaram penicilina, quando inventaram, insulina, quando inventaram essas coisas que a gente começou a inventar agora, nem 200 anos atrás. O pessoal falava, a média de nascimento de crianças que nascia, mais da metade das crianças morriam antes dos 5 anos de idade. Hoje, se você pensa que uma criança morreu nova, você acha que isso está errado, não pode. Agora, se você conversasse com alguém de 1850, ele fala assim, acontece. Mas você está falando isso, então quer dizer que tem que sair morrendo criança. Não é isso. Deus nos deu a capacidade de entender certas coisas para que haja cuidado, a medicina se desenvolveu tudo mais para que haja cuidado, para que não ocorra isso. Muitas mortes são poupadas porque realmente não precisavam ter acontecido, certo? Mas isso não muda a perspectiva da pessoa de hoje. No momento que uma coisa terrível acontece, um acidente acontece, ela fala assim, não, Deus não pode ser real. Ou se Deus existe, ele não pode ser bom. Esse é o pensamento comum de hoje, mas eu quero mostrar que não é um pensamento desde o começo da humanidade. No momento que o homem se põe no centro da realidade, aí a gente pode achar que pode questionar. Não, tudo que a gente precisa no mundo a gente consegue com a nossa própria força. Você não precisa de nada além disso.
Só que aí o que acontece? Isso é uma das coisas, né? Tipo, o Tim Keller fala bastante sobre isso, que é um dos livros que eu gostei de ler muito sobre isso, que o livro chama Andando com Deus na Dor e no Sofrimento. E ele vai explicando vários desses pontos e ele vai colocando, no final de cada capítulo, ele coloca um testemunho de alguém que você lê aquilo e você fala assim, eu não sei se a minha fé teria força para aguentar isso que essa pessoa passou. E aí você vê a pessoa andando com Deus através da dor e do sofrimento. Porque é o seguinte, o que é a cultura de hoje? Quando você olha aí fora, conversa com um ateu, conversa com alguém que acredita no materialismo, que não existe o depois, o que essa cultura hoje dá para você como instrumento para você enfrentar o sofrimento? Enfrentar a dor ou enfrentar o que é mal? Qual que é o argumento? Como que você enfrenta isso? Eu ia dizer que o que você acabou de dizer, que eles colocam, você dá conta, você é o seu Deus, você vai dar conta de tudo, você sozinho, você não precisa de mais ninguém. Então o que acontece? Se você está olhando uma situação e você não consegue resolver ou você acha aquilo, qual que é a atitude de uma pessoa que é com cultura normal hoje do dia? É falar, anula, foge, sai de perto, ou se droga para fugir dessa realidade porque isso não é para mim. Ou seja, é isso que eu falo, o Tim Keller nesse livro é interessante porque ele analisa várias dessas religiões que existem em todo lugar do mundo e todas elas vão te dar uma solução para o sofrimento que é melhor do que essa solução que tem na sociedade de hoje. É uma solução que lida com o sofrimento de uma forma que trabalha, né? E você incorpora o sofrimento em parte da sua formação, do seu crescimento, o que seja. Vamos falar de karma, vamos falar de o karma é uma delas, fala de reencarnação, fala de balanço cósmico, você vai ver um monte de coisa falando disso. Existe uma explicação, que mesmo que a gente acredite em Cristo e entende que isso não é a explicação correta, mas eles dão ferramentas para as pessoas que acreditam nisso para lidar com o sofrimento. Agora, a sociedade que a gente vive hoje é a pior de todas, porque ela fala assim, o sofrimento não pode existir. Essa é a mensagem que passa. É aquilo que eu falei, se tem sofrimento é porque está errado. Não existe, não, só tem sofrimento é porque é. Então, quando a gente tem discussão com as pessoas, é isso, elas vão partir para você do seguinte, não, mas como assim você acredita em Deus e você está passando por essa dificuldade? A pessoa não consegue conciliar, porque na cabeça dela é o seguinte, o sofrimento não pode existir se você segue Deus. Vem muita dessa primeira citada que as pessoas falam assim, mas Deus é perfeito, Deus é bom. Já nessa prova há como é que eu vou dizer, há um paradoxo você afirmar que Deus é bom e perfeito, e a tua vida não é boa e perfeita. Então, assim, aí o que acontece? Essa discussão vai estendendo, por quê? Porque é isso que eu falo. Geralmente, quando você está conversando com a pessoa, você fala assim, olha, mas você não pode falar isso porque você não acredita em Deus. Se você acreditar em Deus e falar que Deus é bom e perfeito, aí a gente pode conversar, a gente pode ir um passo além. Por isso que eu falei, são 3 passos. Deus existe, Deus é bom e Deus faz o bem. Então, se a gente está aqui no Deus existe, Deus não existe, por isso que eu falei, a gente entra nessa questão do que eu falei. Fala assim, não, então me explica o que é o bom e o mal. Sim. O que é o bem e o mal. Ah não, então você vai ter que aceitar que Deus existe, de certa forma. Você não pode falar que Deus não existe. Então é isso que eu falo, porque o problema do mal, né, para falar qual que é o questionamento, ele falava o seguinte, se Deus é infinitamente bom, ele não quer que o mal exista. Se Deus é infinitamente poderoso, ele não permite, ele pode eliminar o mal. Mas como o mal existe, ou Deus não existe, ou Deus não é bom. Essa é a lógica, tipo, se A e B, então C. Ou não é poderoso, né? Exatamente, ou ele não é onipotente. Então assim, se o mal existe, ou ele não é bom, ou ele não é todo poderoso. Então, você pode seguir um Deus que é bom, mas você não pode falar que ele é todo poderoso, porque eu estou vendo o mal existindo. Tem uma moça lá na Kita, que eu conversei com ela quando eu entrei lá, e ela já tinha até falado sobre isso. Ela também dava escola dominical, ela era líder do grupo de louvor e tal. Eu falei para ela, mas por que você saiu? Ela disse, não, a gente andar com Deus é só problema. Eu não quero problema para minha vida. Você passa por prova, você fica doente, você passa por outra coisa, eu não quero isso para mim, eu dei um tempo. Mas ela falou para mim, sabe? Então, mas por quê? Porque existe é justamente o que eu estou falando, o pensamento do mundo que a gente vive hoje é o seguinte, você não pode se colocar numa situação que é difícil. E eu falo, você quer um exemplo que acontece muito também? Você vê o que acontece é o seguinte,
As pessoas não querem mais casar, não querem ter mais relacionamento sério. Quase ninguém mais quer ter filho. Por quê? Porque tudo isso gera o quê? Ah, não, mas aí vai tirar minha liberdade. Aí vai ser, vai ser difícil. Uma coisa que se você perguntar de novo, 50 anos no passado, como assim? Faz parte da vida, gente. É o ciclo do ser humano. E agora chegou no nível que é o seguinte, não. Eu não posso desrespeitar a minha liberdade. Então eu não quero casar porque não vou me amarrar, não sei o que. A própria relação trabalhista está deturpada hoje. Essa semana eu vi um cara reclamando que ele está desempregado e aí ele fez processo seletivo para uma empresa e ele achou um absurdo a empresa querer que a parte final da entrevista fosse 3 etapas na sede da empresa. Ele mora em Portugal, se não me engano, a empresa é em Amsterdã. A empresa não dá passagem aérea, hospedagem, para ele ir um dia, no dia seguinte fazer a entrevista, no outro dia voltar para casa. E ele achou um absurdo ele ficar 3 dias fora da casa dele para fazer um processo seletivo. Tipo, que mundo que você vive? E ele tava, e todo mundo concordando, não, essa empresa é red flag, ou seja, essa empresa não continua o processo, porque isso é uma dica de que a empresa não é boa, porque se a empresa fosse boa, você poderia fazer um processo seletivo dentro da sua casa. Mas a empresa está pagando. Veja bem, você está desempregado, dá trabalho, entendeu? A própria relação, eu vejo isso, eu trabalho com pessoas mais novas do que eu, como se eu fosse um ancião. Mas eu tenho 37, trabalho com pessoas de 20, 22, 25, e eu vejo que as pessoas de 10 anos de outra geração, a relação trabalhista das pessoas está completamente deturpada. A relação de tudo está deturpada. Sim. Se você conversar com alguém que está perto dos 20 anos e você fala de pensar em casar, a pessoa fala assim, como assim casar? Isso aí nem faz mais sentido. A gente se junta, mora junto e acabou, não tem que se preocupar com nada. Mas por quê? Porque existe esse medo de se comprometer com qualquer coisa. Né? Você está falando, eu vou seguir um Deus, vou me comprometer com esse Deus, imagina só o que vai acontecer comigo. Então, nessa linha de pensamento sua, que o que me assusta é que dentro da igreja tem isso muito forte. Muito. Pela misericórdia de Deus, eu faço parte do grupo de intercessão. Quer dizer, me convidaram, eu falei, não, vou entrar, eu preciso fazer alguma coisa nem que for de longe. E, enfim, aí nós tivemos uma experiência, nós, do grupo de intercessão, que o meu filho, ele teve um problema muito grave e ele foi para a UTI. E eu ali clamei ao Senhor, pedi oração pelas irmãs no grupo. Eu não sei se a Letícia chegou aqui a comunicar com os irmãos, pedir oração em favor do meu filho Lucas, enfim. Aí ele melhorou, o Senhor, né, pôs nas mãos poderosas dele, misericordiosa e tal. Quando encerrou, estava tudo legal, dei testemunho para as irmãs, foi da nossa líder, o filho também dela foi internado. Foi assim, uma coisa seguida a outra. E ninguém descobriu o que estava acontecendo, pedi uma oração para as irmãs do grupo, etc e tal. Terminou da irmã, foi de uma outra irmã. Aí o que resultou nisso? Nós que estávamos ali em oração e intercessão, nós entendemos assim, Senhor, é o mal querendo agir, o Senhor com as suas mãos poderosas, uma chamando para a gente clamar mais e para a gente dar testemunho, que o Senhor todo o tempo está dominando tudo. Aí, nesse meio tempo, eu conversando com as irmãs de um outro grupo, o grupo da escola dominical, a minha irmã falou assim, por isso que eu não entro na intercessão de oração, porque a gente fica assim, vulnerável. Deus me livre, os filhos de vocês quase que morreram, falou desse jeito, irmãos. Eu fiquei assustada, falei, meu irmão, mas aí que a gente precisa estar numa corrente orando. Eu não entro, eu não quero essa responsabilidade comigo. Aquele medo, sabe? Aquela insegurança. Eu falei, irmã, eu não. Eu falei, ó, irmã, vamos orar. Sabe? Porque eu não tive, eu fiquei assim. Falei, se com ele tá assim, a gente está andando, lutando, imagine se a gente não tiver. Então, mas pra mim, esse é o sofisma de Satanás. Ele faz você acreditar que se você não se comprometer, você está ileso. Que não vai acontecer com você. Entendeu? Então o que o Satanás faz? Então é isso que eu falo. Satanás, o mundo jaz no maligno, né? Então ele te dá essa ilusão. Ele fala o seguinte, ó, eu vou te dar aqui, ó, se você não se envolver com Deus, você vai ficar bem. Fica quietinho aí. Fica quietinho, não faz nada. Não faz nada. E assim, é isso que o diabo quer, porque o diabo entendeu. Se o cara atacar e destruir, esse povo fica mais forte. Quando eu tava lá em Roma, vamos matar. Peraí, tô matando aqui, tá aparecendo mais, não para? Pô, os caras estão virando a religião do Estado, o que tá acontecendo? Eu falo isso aí, eu vi uma vez testemunho de um irmão da China, que falou que antes de ter a Revolução Cultural na China em 1949, quando Mao chegou e matou todo mundo lá, tipo, e acabou com religião na China, tinha uma comunidade cristã crescendo muito forte.
Então o que eles fizeram? Ele falava dessa maneira assim, eles pegavam, por exemplo, um grupo aqui e falavam o seguinte, olha, vocês aqui que estão nessa igreja, vocês vão ter que parar de, tipo, não vai mais poder ter isso, vamos fazer o seguinte, ó, você vai para esse lugar, você vai para aquele lugar, você vai para aquele... E separou. O que acontece quando você separa crente? Peraí, eu ponho esse cara lá, tipo, a gente bate, a gente prende e não para de aparecer crente aqui. O que está acontecendo? Por quê? Porque é isso que o diabo quer. Ele fala assim, não adianta tentar bater, então o que eu vou fazer? Não, você não precisa sofrer. Eu falo, ó, quando eu era criança, eu lembro quando era culto missionário, as irmãs seguravam os filhos com a perna, que não vai lá na frente. Você vai ser missionário, você vai morrer lá. Não, fica aqui. E eu lembro que assim, é sempre uma área que sempre mexeu muito no meu coração. Eu falo que eu sempre comento isso, daquele hino que fala, eu quero ser um vaso novo. Né? Quebra a minha vida. E o pessoal fala assim, você não pode cantar esse hino, irmão. Eu falo assim, mas vou fazer o quê? Você é um vaso torto? Tem que quebrar. Então a gente não pode chegar e falar que a gente vai ficar protegido do oculto, mas esse é o pensamento da sociedade de hoje. E infelizmente é o pensamento às vezes que a gente quer fazer com os nossos filhos. Não, meu filhinho não pode passar por sofrimento e por dor, então eu tenho que proteger ele de tudo. Eu falo, é um exemplo que eu falo, assim, de 10 anos de diferença é muito claro porque eu lembro, quando eu tinha meus 24, 25, eu trabalhava com um menino, entrou lá, ele era estagiário de 18 anos. Ele fez uma coisa errada lá, o chefe gritou com ele, aí ele saiu assim, aí depois de tempo fui no banheiro e eu ouvi lá, ele tava chorando dentro do banheiro. Aí eu segurei o bullying, né, pra não chegar e falar, aí eu falei, você tá bem aí, cara? Pô, nunca ninguém brigou comigo, gritou comigo, não sei o que, tal. Aí eu falei pra ele, assim, olha, eu entendo, a atitude dele não tá certa, ele não tem que ficar gritando com você e tudo mais, a gente pode conversar com ele, mas daqui pra frente, amigo, o mundo não vai mais, tipo, evitar, você vai ter muita gente que vai brigar com você, vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que vai acontecer, isso faz parte da vida. Eu, com a minha sabedoria de 24 anos, conversando com um moleque de 18. Aí ele saiu assim, tal, tudo mais. Eu saí, ele ficou no banheiro mais um tempo. Depois eu vi que ele saiu, pegou a mochila dele e foi embora. Nem ficou. Falei. Quinta-feira. Sexta-feira, ele não veio. Na segunda-feira, o chefe desse apartamento tá lá. De manhã ele sai, um tempo, vai assim na recepção. Depois ele volta e fala assim, vamos tomar um café. Todo mundo vai lá no café, né? Cara, vocês vão acreditar o que aconteceu. O quê? Então, ó, ele pediu demissão, depois que eu briguei com ele e tudo mais. Aí agora ele veio aqui para entregar as coisas, a mãe dele veio aqui. E a mãe dele falou assim, você não pode falar desse jeito com meu filho. Aí ele falou assim, olha, o problema dele é a senhora. Assim, ele é um homem de 18 anos, está trabalhando e a mamãe vem aqui brigar porque o chefe corrigiu ele. Isso faz, então, é isso que eu falo, a gente, é isso que eu falo, eu, apesar de ser um pouco mais velho, eu falei, nossa, aí eu tava conversando com a pessoa da RH e falei assim, não, agora várias pessoas vêm aqui fazer entrevista e a mãe vem junto, senta na recepção. 18, 19, 20 anos e a mãe tá na recepção junto. Mas por que eu tô falando que esse é um alerta pra gente que tem filho pequeno, pra falar assim, olha, preste atenção se você não tá gerando uma bolha em torno do seu filho porque você acha que o seu papel é proteger seu filho do sofrimento. Não é. O nosso papel não é proteger nossos filhos do sofrimento. O nosso papel é afiar os nossos filhos, como aljavas, como flecha na aljava do valente, é criar um ambiente que eles possam sofrer de forma controlada. É frustração dentro do ambiente que você consegue controlar. Eles têm que entender que é isso, o mundo não vai te dar nada de mão beijada, é sofrimento, o mundo jaz no maligno, por quê? Porque de um lado você nunca vai ser tipo, ai, gritaram comigo, do outro lado é o seguinte, você vai querer o céu. Como que você vai querer o céu se você acha que a sua vida aqui é perfeita e não precisa de mais nada? Esse anseio que tem no nosso coração de falar, eu estava conversando com a Carol outro dia, ela parou assim, quando a gente estava falando de escola, preocupado com escola, não sei o quê, ela falou assim, amor, ela parou do nada e falou assim, eu acho que a única solução é a gente ir pro céu, Jesus voltar aí pro céu. Eu falei assim, é isso que ele quer que a gente tenha. É isso que Jesus quer que tenha no nosso coração. Ah, quer dizer o quê? Então que a gente tem que ser, eu odeio essa terra, eu só quero o céu. Mas no seu coração tem que ser o seguinte, o meu lugar é lá. O que o diabo fala é o seguinte, não, você tem que ficar confortável aqui. Por que você vai se envolver com essas coisas? Então por que eu estou falando isso? De novo, quando a gente começa a encarar a existência do mal, ou a gente acha que é o seguinte, se eu me colocar do lado do bem, o mal vai me atacar? É isso que eu falo, você realmente acha que existe um meio termo? É isso que o mundo cria para você hoje? Não, é que existe a verdade é um espectro. Então você assim, eu não sou 100% cristão, eu sou tipo
73% cristão, os outros 27% eu quero viver minha vida do meu jeito. Aí Jesus fala o seguinte, olha, tem duas opções aqui, ou você me segue ou não. Então a resposta para as pessoas quando fala o seguinte, mas se eu fizer isso, eu faço o seguinte, olha, você tem duas opções, ou você faz, ou você não faz. Deus não trabalha com... Deus é absoluto. E é justamente esse é o ponto que gera essa discussão, que é o seguinte, é muito difícil você falar com as pessoas de hoje em termos absolutos. Todos. Deus é bom, não tem sombra de variação. Nossa, mas ninguém é totalmente bom. Por quê? Porque agora a régua para medir o mundo, quem é? É o homem. Então, aí acontece, aí a gente olha para Deus e fala assim, não, mas Deus não pode fazer isso. Oi? Eu tenho um pastor uma vez que estava numa conferência assim, e o pessoal levantando pergunta, e o pastor estava sentado assim na frente do painel, e aí chegou uma pergunta assim, como Deus, sendo tão bom e misericordioso, quando houve o pecado de Adão, a punição foi tão dura? Ele falou isso. Aí estava o pastor sentado assim, você vê que tipo, a fúria subindo nele aqui. Ele falou assim, essa pergunta é séria? Aí o pessoal ficou meio quieto, ele falou assim, essa criatura de barro que Deus acabou de soprar no nariz dele, ele falou o seguinte, se você comer desse fruto, você morre. O que Deus faz? Não, eu vou lá, preparo roupa para você, prometo que depois eu vou te restaurar o relacionamento com você e te faço... Isso é ser realmente severo? A sua pergunta deveria ser o seguinte, por que Deus não foi severo? Mesmo a gente fazendo uma coisa completamente, mesmo o barro que recebeu a presença e o presente de Deus, desobedecendo deliberadamente, mesmo assim Deus falou o seguinte, eu não vou te destruir, eu vou mandar o meu filho, que não tem culpa nenhuma, ele vai morrer no teu lugar para que você possa viver. Mas Deus foi muito severo. Por que ele fez eu sair do Éden? Podia ter deixado eu no Éden, né? Vou passar dor? Por quê? Então o pessoal perde a noção. Quando você acha que você é o centro da realidade, você é o Deus da realidade, você não consegue olhar e entender que a visão de Deus ela é muito maior do que a nossa. E que nós, na escala na mão de Deus, somos filhos preciosos na mão dele, mas nós somos pó. Pó. A Bíblia fala em Jó, esse é um versículo que mais me deu medo quando era criança eu estava lendo, que fala assim, que se Deus quiser, em um instante, toda a vida na terra cessa. É Jó 25, se não me engano. Que com um pensamento, um estalar de Deus, acabava toda a criação. Esse é o Deus que a gente serve. Se você pensa nesse Deus, você não vai ficar falando assim, ai Deus, mas eu queria tanto tênis vermelho e só tinha o azul, acho que Deus não me ama. E a gente dá risada disso, mas às vezes parece que o nosso tipo de reclamação é essa. Né? Então, é isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos, é que é isso, essa ideia, esse questionamento só existe, a raiz desse questionamento é porque o homem está ocupando um lugar na sociedade hoje que não cabe ao homem. Enquanto o homem se colocar no centro e achar que ele é o Deus de si mesmo, esses questionamentos vão continuar existindo e vão continuar caindo em contradição que a pessoa não consegue explicar. Então, teoricamente, filosoficamente, essa é a ideia que a gente começa a pensar. Nos ajuda a argumentar, talvez com os nossos filhos, talvez com pessoas que a gente conheça, de falar, olha, é isso, e o critério que Deus é bom, aí a gente vai entrar aqui, né? Que fala o seguinte, beleza, agora eu tenho que reconhecer, existe um Deus aí por essa conversa, eu entendo que é porque eu estou tentando criar o meu filtro e realmente a minha visão é limitada, né? Isso que eu falo, o ser humano ele realmente se acha muito importante. Ele realmente acha que ele é muito importante. E assim, é muito estranho, porque você fala com uma pessoa, eu já conversei com muitas assim, pessoas, colegas ateus, que eles falam de tantos universos, de tantos sistemas solares e planetas, você acha que Deus ia aparecer e vir aqui para salvar a sua vida, você está sendo muito arrogante. E eu lembro que eu respondi a pessoa, assim, e você, que sendo esse negocinho de nada, está achando que entende toda a ideia e os intentos e criações de um Deus que criou todo esse universo. Eu falo assim, eu não estou falando que eu consigo fazer isso, eu estou falando que tem uma mensagem que falou isso e aqui tem sentido. Não só porque eu estava carente e queria ser especial, mas porque eu vi como eu sou pecador, como eu sou necessitado desse Deus.
E ele falou o seguinte, olha, mesmo você não merecendo, mesmo você não fazendo nada, tá aqui. Eu falo assim, eu não fui com ele por quem eu sou e pelo que eu fiz, é por quem ele é e o que ele fez. Eu não fiz nada. E por isso que dá desespero pro ser humano de hoje falar o seguinte, como que assim, eu não faço nada e Deus já fez e eu não tenho importância nessa história? É isso. Por isso que o Evangelho é loucura. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios, fala que o Evangelho é loucura, é isso. Fala assim, peraí, você está me falando o seguinte, então eu não sou o mais importante da história? É isso que você está falando? Eu, como ser humano, não sou. É exatamente isso. Não, e como que você vive assim, achando então que tem um Deus que eu faço? Então, é muito mais tranquilo do que o jeito que você está vivendo. Mas você não está sofrendo, não está passando por tudo. Só que a certeza é essa, que no meio da dor, no meio do sofrimento, quando está tudo destruindo, eu sei que ele está ali. Eu não sinto às vezes. Às vezes parece que ele está tipo um ano-luz de distância. Mas ele está ali. E você? Eu não, estou fugindo do sofrimento. Então nessa hora aí não tem nada pra mim. Mas aí você fala, tá bom, mas então Deus existe. Mas Deus é bom? Você tem certeza que Deus é bom? E aí entra nessa questão. Fala o seguinte, olha. Nós, cristãos, acreditamos num Deus, Criador dos céus e da terra. E na nossa regra de fé e prática, no nosso texto bíblico, no nosso texto sagrado, ele mostra um Deus que é um Deus que não tem maldade. Ele não simplesmente é bom, ele é a bondade. A gente estava falando disso esses últimos dias nas aulas. Ele não é simplesmente bom, ele é a bondade. Não existe bondade sem Deus. Então, a gente vai lá para a Bíblia. Né? Deixa eu olhar aqui. Referência que eu perdi. Salmo 25:8. Salmo 25:8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Salmo 145, versículo 13. Perdão, 145, 13, será que eu fiz errado? Não sei se eu não tenho referência. Vamos lá, Salmo 145 vai ser depois. Não, é 17, desculpa. 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então fala assim, Deus não tem, assim, em algumas obras ele é justo e faz o bem, em algumas obras ele pisa na bola e erra. Certo? Um dos motivos, porque se a gente for continuar mostrando, na verdade, falar em relação à obra de Deus e tudo mais, a gente vê o versículo que gera muita discussão é Isaías 45, versículo 7. Em Isaías 45, versículo 7, só fala que é um momento assim, né, pra você. Então ele fala assim, ó. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Você aí, ó. Tá falando que Deus cria o mal. E aí, o que você vai falar agora? Né? O que você vai fazer agora? Você acabou de falar que Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, mas eu tô olhando aí que Deus cria o mal. Né? Quando a gente vê a explicação nessa palavra usada em mal aí, a gente vê aqui na revista, fala que assim, o contexto, a origem dessa palavra, na verdade, fala que é calamidade ou punição. Então, quando fala que cria o mal, na verdade, é que ele gera punição para o comportamento de alguém que não segue ou não vive de acordo com a lei de Cristo, a lei de Deus. Então, não é assim, eu vou lá e eu gero a maldade. Não, Deus usa a maldade, muitas vezes, como instrumento de punição ou de instrumento de correção. Onde que tem isso na Bíblia? A gente pode ver lá, ó. Isaías 45:1, um bom exemplo, que está no mesmo capítulo no começo. Se a gente ler o contexto, não para isso, né? Fala assim, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro. Mas peraí, Ciro não era o rei dos Medo, Persas e tudo mais? Esse cara era crente? Ele era de Deus? Ele fala, não. Mas eu ungido porque eu te escolhi. Toma pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face, inclusive a nação de Israel. Ou seja, Deus pegou um rei todo-poderoso, um rei poderoso da época, que não seguia Deus e falou o seguinte, não, eu vou usar você, e às vezes até a sua maldade, para gerar correção e punição. Para mim, o exemplo mais clássico disso é de Hazael. Vamos dar uma olhada lá, ó. 1 Reis 19:15.
1 Reis 19 é quando Elias está lá no monte, né, no Monte Horebe. E aí Deus está falando com ele. Olha, ele falando, Deus, eu fiz tudo certo, não fiz nada de errado, agora ó, Jezabel está me perseguindo, eu não sei o que eu vou fazer. Deus não fala nada, fala assim, ó, o seguinte, ó, vai, volta o teu caminho, né? Não vou ficar tipo, respondendo os seus questionamentos. Eu falo assim, isso que eu falo que Deus é bom, né? Eu falo assim, ó, eu vou ignorar o seu choro que você está fazendo, vamos falar, olha, não acabou a tua missão ainda, ó. Vai, pelo teu caminho, vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Síria, todo mundo sabe, é um dos maiores inimigos de Israel. E aí a gente pula agora para 2 Reis, capítulo 8, versículo 10. Isso é Elias. Agora a gente vai chegar em 2 Reis, capítulo 8, versículo 10, com Eliseu. Esse Hazael, da Síria, chega para Eliseu e fala assim, ó, profeta, tá aqui uma oferta, não sei o quê. O rei da Síria, Ben-Hadad, né? Ele está doente. E eu vim falar com você para ver se realmente ele vai viver, ou se ele vai continuar. Aí ele fala, vai, diz-lhe, certamente não sabrás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. No próximo, versículo 11. Aí ele vira, aí ele olha para Hazael, ficou olhando nele até se envergonhar e chorou o homem de Deus. Aí no versículo seguinte ele fala, no versículo 12, por que chora, meu Senhor? Ele disse, porque eu sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás os seus jovens à espada, os seus meninos despedaçarás e as pejadas fenderás. No próximo versículo, pois quem é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? Ele fala assim, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser o rei da Síria. Ou seja, através de Eliseu confirmando que Deus tinha falado com Elias lá. Pô, mas Deus sabe de toda essa maldade aí que esse povo faz. Se você olhar na história dos sírios, se você olhar em relato histórico, inclusive em murais que acharam lá, era exatamente isso que eles faziam quando eles invadiam um lugar. Eles matavam toda a linhagem real, da forma mais terrível possível, cortava perto mulheres grávidas, era um negócio terrível. Por quê? Para mostrar que é o seguinte, olha, não tenham esperança. Se a gente dominou vocês estão perdidos para sempre, acabou. Esse era o nível de maldade que esse povo fazia. Então Deus inspirou esse cara, disse, não, a maldade já estava lá. Deus falou o seguinte, eu vou usar isso para punir. Tanto que acontece depois quando a Síria vai e invade, é quando o reino de Israel desaparece. O reino do norte desaparece. Pô, então você está me falando então que, né, Deus usa... Sim, exatamente isso, essa é a diferença. Existe a diferença entre o Deus que cria o mal e o Deus que, por vezes, usa o mal que existe com um objetivo. Ah, tá. Mas Deus não conseguiria fazer de outra forma? Provavelmente. A gente que é humano fala, pra que você vai gerar? Pra que fazer maldade desse jeito? Desce lá e fala, não, vem cá, filhinho, vamos tentar conversar, é melhor, você tá fazendo errado, não sei o quê. Aí a gente vai tentar explicar da nossa forma. Nossa, precisava desse jeito? E aí eu falo que é uma das formas que a gente reage contra o mal, que aí é quando a gente realmente se depara ou vive no momento mal, no sofrimento e tudo mais, que eles falam que essa resposta visceral, que vem daqui, assim. Deus, como você pôde permitir que isso acontecesse comigo? Ou com tal pessoa? Todo mundo vai ter um momento, provavelmente na vida, que você vai passar, que vai ter um momento desse. Uma pessoa querida que morre, alguém que está com uma doença, alguém que passou por alguma tragédia. E isso vem, fala assim, Deus, não é possível que isso aqui, Deus fez isso. E muitas vezes a resposta para essa pessoa que tem essa... Não é você chegar assim, não, mas essa era a vontade de Deus, irmão, fique em paz. Se o cara não te bater, você mereceu, provavelmente. Por quê? O que você está falando está errado? Provavelmente não, sim. Deus entende, Ele usa isso. Né? Só que assim, a pessoa no meio do luto, do desespero, às vezes o seu papel não é dar uma resposta ou dar uma explicação. Fala assim, eu também não entendo, mas vou estar aqui com você. Vamos orar, vamos estar juntos. Eu não quero saber de Deus. Fala assim, tudo bem, mas eu posso estar aqui em silêncio com você, como fez lá os amigos de Jó, né? Uma semana eles sentaram lá com o Jó e falaram assim, olha, não tem nada para te falar, cara. A cabeça vai estar em pecado. Esse homem não é possível, cara. O cara é tão rico, agora está indo cascando com a telha ferida, só pode estar em pecado. O que acontece muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja, geralmente o pensamento, pelo menos quando eu cresci, era muito disso. E, ficou doente, só... Né? O casamento estava falando assim, o filho dela ficou doente, acho que ela está em pecado, hein? Ou ele está em pecado, certeza. E ainda a gente ouviu, tivemos a paixão de Merli.
Fala, nossa, o que está acontecendo com essas irmãs da intercessão? Como que assim, Deus está pesando a mão nelas, né? Então, mas é isso. Aí, Não, mas é isso que eu falo, é um argumento que você vê que a pessoa fala assim. Jó, né? Não, mas Mas a exatamente. gente ficou igual na situação de Jó. Mas o que acontece é que muita gente ouve esse argumento e fala assim, não, você tá certo. Pô, eu tô buscando a Deus, fazendo tudo por Deus e Deus permite isso acontecer comigo, eu não vou seguir mais Deus não. Só que acontece, Jó é o exemplo óbvio que ele fala o seguinte, olha, fala pra mulher, né? Você fala como uma louca. Deus me deu o bom, eu não vou aceitar o ruim. Ah, então quer dizer o quê? Então Deus deu coisa ruim pra ele. Eu falei, não, Deus usou o mal, ou permitiu que o mal viesse, para mostrar que o que existe nele, o que importa de fato nele, não é o que ele tem, as posses, o status e tudo mais. Esse está perto de mim. E olha, gente, eu sei que é muito bonito quando a gente fala assim, mas tem uma pessoa que ele fala assim, tipo, a gente só percebe que Jesus é tudo que a gente precisa quando ele é tudo que a gente tem. E essa frase dói de ouvir. Porque chega uma hora da vida, às vezes, que a gente vai ter que chegar num ponto que assim, você não tem mais nada mesmo. E aí você olhar, tem um autor de um livro que ele fala que é o seguinte, você está naquela escuridão, tem só aquela luz bem fraquinha lá no meio. Você fala assim, olha, era tudo iluminado, era tudo perfeito, e agora só tem aquilo. Só que é o que Jesus está falando o seguinte, ó, isso nunca vai sair daqui. Então no fim das contas, com isso aqui você consegue todo o resto. A gente entender que não vai ser espalhafatoso, não vai ser mirabolante. O negócio de Jesus é você e Ele. E no momento que você entender, olha, Ele é tudo que eu preciso. Deus fala assim, então, ó, o resto não tem problema. Só que às vezes o que Deus percebe é o seguinte, você está achando que você não precisa só de mim. E para corrigir o nosso coração, por quê? Quando você fala assim, Jesus, eu te aceito. Viva o Senhor e não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. A gente adora te falar isso com a boca assim, né? E Jesus fala o seguinte, tá bom. Você é meu? Então, ó, isso aqui que você está vivendo está te afastando de mim. E eu sei que para você, todo o resto que você pode perder, mas se você estiver aqui comigo, não tem problema. Né? Que adianta ganhar todo mundo e perder a sua alma. Deus nunca se esquece qual que é a coisa mais importante pra gente. A gente esquece. Então, às vezes ele faz o quê? Deixa eu te fazer lembrar. Pô, Deus, não precisava. Pô, só virar pra Jó e falar assim, ô Jó, vai acontecer umas coisas ruins aí, né? Precisava matar todos os filhos de Jó? Precisava, tipo, botar o cara doente lá sem nada? Precisava fazer tudo aquilo? Precisava ainda botar uns amigos dele pra ficar, tipo, empesteando ele, falando que ele tá em pecado? A gente fica pensando, precisa? É isso que eu falo. E aí, é isso que a resposta de Deus é o seguinte, ou a resposta, inclusive, do oleiro fala assim, quem é você, vaso, para questionar o oleiro? A gente que acredita em Deus, a gente tem que ter isso muito claro na nossa vida. Quando você, é isso que eu falo, meu tio fala muito disso, é um relacionamento que você entrou para perder. Não existe no nosso relacionamento com Deus uma situação que a gente ganha de Deus. Não existe. E se você acha que você ganhou de Deus, é que você perdeu mesmo. É Deus nos moldando. E é no momento que você sente que você venceu, porque você venceu com Deus. Nunca contra Deus. Nossa, mas é difícil, hein? Não é difícil, gente. É impossível. Ser cristão e seguir a Cristo é impossível. É impossível pra gente, como humano, seguir. E Deus faz isso para mostrar o seguinte, que você não é para caminhar sozinho. Não é para você carregar fardo sozinho. O Espírito Santo está aqui por quê? Porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir viver mesmo. A gente tem que entender que assim, a gente não tem essa importância tão grande de achar que a gente consegue fazer pela nossa conta. E é isso que o bem e o mal muitas vezes nos faz. Que é uma das formas que Deus usa o mal para nos colocar nesse caminho. Para nos direcionar dessa forma. Mas eu quero falar para os irmãos uma frase que eu ouvi um tempo atrás, e essa frase eu levo... São algumas frases que eu falo que às vezes Deus usa certos irmãos para falar, que acaba, tipo, que entra no coração e você fala, essa aqui eu vou levar pro resto da vida. E a frase que esse homem falou, ele teve uma história muito sofrida, ele olhava assim para a igreja e falava assim, ó, Deus não desperdiça sofrimento. E, aquela frase realmente, eu senti como se Deus falasse assim, ó, essa tem que fazer raiz no teu coração. Deus não olha para sofrimento e fala o seguinte, deixa eu sofrer mais do que precisa. Toda dor, todo sofrimento que existe, Deus usa, Ele não desperdiça. Ele usa aquilo para, olha, eu vou usar isso pro teu bem. Você que segue a Deus, mas eu vou fazer isso para o quê? Para gerar em você um coração mais... Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga explicar,
Mas a promessa de Deus é essa. O sofrimento que você tem, a dor, o mal que existe, nas mãos de Deus, Ele usa para gerar algo bom. Nada que Deus prepara, nada que Deus faz é ruim. Mesmo aquilo que começa no mal, de Deus é algo bom. Difícil acreditar nisso, hein, Luiz? Difícil. Por isso a gente tem a vida inteira, até Jesus voltar, ou até de morrer, para que o Espírito Santo comece a mostrar isso e a gente poder ter experiências com Ele, caminhar com Ele e ver isso acontecendo na nossa própria vida. Só que para isso acontecer, como eu estou falando, você tem que entrar no círculo de oração e orar. Tem que começar a viver de acordo com aquilo, tem que começar a se comprometer com a obra dele, com Deus, buscando a Cristo, com a igreja dele. Né? Tem um pastor que ele fala isso, ele fala assim, não, eu gosto de Deus, o que eu não gosto é da igreja. Eu falo assim, agora imagina você está na tua casa, você com seus filhos lá e fala assim, não, você eu gosto, mas dos seus filhos eu não gosto. Você vai estar na minha casa? Não, você não vai estar na minha casa. Ué, como assim? Você gosta de mim e você fala que os meus filhos não prestam? Sim, estão aprendendo aí, às vezes faz coisa errada, faz parte. Mas ou a gente entra de cabeça e entende que você não é a gente que determina a regra desse relacionamento, é Deus que determina, que o privilégio aqui é a gente de ter Deus e não Deus, olha Deus, eu sou tão especial, como você deve estar feliz aí no céu porque você conseguiu me convencer a estar com você. Às vezes eu vejo gente achando que é desse jeito. Ah não, mas acho que eu não estou pronto para escolher esse Deus aí, porque sabe, eu tenho outras opções aqui. Eu falo, meu amigo, você ainda não se deparou com a realidade. E às vezes quando a gente ora, principalmente quando a gente está orando pela salvação de alguém, todo mundo aqui talvez está orando pela salvação de um parente, de um amigo, de alguém que você está orando. Muitas vezes a gente ora para isso e vai falar, mas Deus, mas não, sabe, Deus não toca muito, porque Deus fala o seguinte, olha, se a única forma de eu trazer essa pessoa do meu lado é passando por isso, sou eu que vou falar para Deus, Deus não faz? Eu quero falar, Deus, pelo amor de Deus, não precisa, sabe? Seja, sabe, faz isso com cuidado, pega leve com ele. Eu falo assim, não, Deus, eu não quero falar como você tem que fazer, Deus, ele não pode se perder. Então, Deus, o que o Senhor tiver que fazer para trazer ele de volta, faz. E isso não é uma oração que a gente faz fácil. Vou botar no leito do hospital, você... Amém, Deus. Vou levar. Amém, Deus. A gente não sabe. Só que ou a gente realmente entende que Deus é bom, só se nós tivermos a certeza em nós de que Deus é bom e que o que Ele faz é bom, a gente consegue descansar, mesmo na loucura, mesmo na tempestade, a gente consegue descansar. A paz que excede todo entendimento é isso. Você fala assim, meu, não tem sentido você estar em paz agora. Você fala assim, olha, o Deus que eu sirvo, Ele é bom e Ele faz o bem. Então se Ele está fazendo isso, eu não sei porquê, eu não entendo, eu estou triste, eu estou deslacerado. Mas eu não consigo virar e falar assim, Deus, você não sabe o que você está fazendo. Não é fácil. E eu falo, às vezes eu oro e falo assim, eu leio desse livro, eu falo, Deus, várias vezes eu falo assim, Deus, eu não sei se eu passasse por isso, eu conseguir ficar firme no Senhor. Eu tenho vergonha de falar isso, Deus, mas é verdade. Se passasse por uma coisa dessa, eu não sei o que eu faria, Deus. E o que acontece muitas vezes é só caminhando com Ele que a gente entende. É isso que eu falo, eu não sei onde a gente criou essa ilusão de que, tipo, caminha. É isso que eu falo, é o que a gente ouve muitas vezes, né? De que não, você vai entrar, vou começar a caminhar com Deus, vai ser bom. Eu falo assim, me mostra um seguidor de Jesus que você viu na história, tipo, pelo menos retratado na Bíblia, que teve um final desse. Por que Jesus fala assim, ó, alegres quando forem perseguidos e injuriados pelo meu nome? Não é porque ele falou isso, porque ele falou assim, não, ó, né? Às vezes, não, gente, vocês vão passar por isso de um jeito ou de outro. Alguns vão passar em escala que vai estar preso e vai morrer em algum lugar, e tem uns que vão passar isso dentro de casa. Mas todo mundo vai chegar uma hora e falar o seguinte, mas esse negócio aí que você acredita, não tem muita coisa não. Não tem outra forma, né? Então, voltando para o problema do mal, né? Eu estou vendo ali a hora aí. Quando a gente olha para o problema do mal, ele fala o seguinte, Deus é bom, então ele não quer que o mal exista. Deus é todo poderoso, então ele pode, tipo, destruir o mal. Como o mal existe, ou Deus não é bom, ou ele não é todo poderoso, certo? Quando esse na verdade, o que eu falava é que isso aí era o argumento C.S. Lewis, ele deve ter ouvido falar dele, fez o Crônicas de Nárnia, que ele depois se tornou um grande, a vida dele, quase toda dele era ateu, justamente por esse questionamento. E aí um amigo dele que falou, conversando com ele, falou o seguinte, olha, se você está acusando, o ônus de
provar é sua, não é de quem está falando que Deus existe. Você está acusando que Deus não existe. Então prova que Deus não existe. Não, mas está aqui. Fala assim, não, mas como que você vai falar que só porque o mal existe, Deus não é bom? Só porque o mal existe quer dizer que Deus não é todo-poderoso. No nosso argumento, sim. Se eu fosse Deus, eu não ia permitir que isso existisse. A gente não entende como Deus trabalha, a visão de Deus de toda a eternidade. Então ele falou, não, peraí. Eu não posso falar que Deus não existe. Tanto que, assim, de novo, se você for olhar na academia, cientistas e tudo mais, a grande maioria das pessoas que não são cristãs ou se diziam ateias, hoje elas se falam, provavelmente Deus não existe, mas eu não posso falar que ele não existe. Essa é a lógica, né? Aí o que acontece? Por um tempo o pessoal começou a criar aquilo que eu falei, teodiceia, que era tipo formas de você defender o que Deus faz. Ou defender a maldade. Tipo, Então, eu vou te falar 3 que tinha, assim, que eu queria falar que são as principais, que às vezes essas formas de interpretar conseguem alcançar o nosso coração. Realmente, acho que é por isso. Faz sentido isso nesse sentido, nessa situação. Então, por exemplo, a primeira é da formação da alma. O que é isso? Deus usa a dificuldade e o sofrimento para formar em nós o caráter e a essência de Cristo. Pra gente que anda com Cristo, a gente sabe que isso daí é o mais natural pra gente. Você consegue ver isso acontecendo. É a dificuldade. No momento que você passa por uma dificuldade, você fala assim, nossa, não é que Deus estava aqui mesmo? Olha, não é que Deus falou comigo. Você vê que a fé naquela... Por quê? Deus usa a dificuldade e a dor para fazer essa formação. Né? A outra forma que eles falam é o seguinte, é a lei natural. Como o homem pecou, a natureza se corrompeu, então todo mundo passa por isso. O sol brilha sobre justos e injustos e a chuva também cai. Certo? Mas qual que é o problema dessas explicações? Se a gente acha que Deus está usando isso para formar alguma coisa, você provavelmente já deve ter presenciado o sofrimento que fala assim, olha, eu não estou vendo nenhum tipo de objetivo desse sofrimento aí, de formar em ninguém. A gente fala do mal, sei lá, tipo um tsunami que foi lá e matou a família inteira, tipo, ninguém. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Sei lá, alguém que morreu de uma doença, tipo, que você fala assim, uma pessoa morreu, tipo, na verdade a família inteira desviou. Então assim, eu não estou vendo, você não consegue entender que, tipo, esse sofrimento, essa dor, o mal que existe está realmente gerando a formação do caráter, a formação disso na pessoa. Aí, por exemplo, a nossa visão humana, né, limitada de tempo, a gente às vezes acha isso. Eu estava vendo o testemunho de uma moça dos Estados Unidos, ela é ex-satanista. A mãe dela era da igreja, orou por ela a vida inteira, não sei o quê. E ela falou que ela era assim, ela era tipo da igreja de Satanás lá, a mulher era sacerdotisa do cão lá nos Estados Unidos. E aí falou que a mãe dela teve uma doença, pegou um câncer muito, muito pesado e assim, morreu. E aí ela no enterro, ela falou, não estava entendendo, ela chamou um pastor que era amigo da família para fazer o enterro e ele falou sobre, né, na hora do enterro, ela ouviu aquilo, ela falou assim, eu posso conversar com você? E aí naquela conversa ele começou a falar, e aí tipo, em questão de semanas, ela falou, não, eu entendi. E ela falou assim, não tem como falar que passou por esse processo e aí a história acaba com ela se batizando, que é o momento que ela realmente se entrega a Jesus. Ela fala, a mãe dela morreu e a filha era satanista. Então a mãe dela podia ter falado assim, não adiantou nada eu ter orado a minha vida inteira, eu tô aqui no leito de morte e minha filha está lá adorando Satanás. Então para ela, Deus não usou essa tragédia para formar um caráter em ninguém. Foi em vão. Minha oração foi em vão. Mas na morte dela, que é a tragédia que acontece, Deus usa aquilo e aquilo gera realmente a transformação e a salvação da vida dela. Se você perguntar para essa mãe, não, mas você não queria ser curada? Eu falo assim, não. Se a minha morte, né, depois de ter caminhado a minha vida inteira com Jesus, essa morte que eu tenho, vai ser a semente que Jesus vai usar para salvar a vida da minha filha, eu morro 10 vezes. E pra mim, eu acho que assim, quanto mais você caminha com Deus, a gente às vezes não entende a lei natural, desculpa, essa questão da formação da alma, eu não entendo, Deus, o que você está formando, qual que é o seu objetivo de fazer isso, por que você faz isso, não sei o que, a gente tem esses questionamentos. E é natural que a gente tenha isso. Eu falo, Deus, eu não estou questionando quem você é, estou questionando o que você está fazendo.
Aí você fala assim, então, mas você está questionando o que eu estou fazendo porque você não está conhecendo bem quem eu sou. Mas aí é o amor e a graça dele, de Deus, que fala o seguinte, olha, eu vou te mostrando aqui aos pouquinhos e você vai aprendendo e vai crescendo comigo. Mas aí você fala, não, mas aí você falou da lei natural. Como o pecado entrou, quebrou tudo, então todo mundo sofre. A questão disso, que eles falam o seguinte, se realmente isso fosse a forma como acontece, o mal seria equivalente à maldade da pessoa. Então assim, a pessoa má ia receber mais maldade e a pessoa que é boa não ia receber nada. Só que a gente sabe que... O salmista já falou muitas vezes isso também, ó. Eu olho pro ímpio aí, o ímpio tá bem, tá feliz, não sei o quê. E a gente tá aqui. Então assim, não tem como você virar para uma pessoa e usar esse argumento. Você fala assim, não, tudo bem, mas o que eu fiz para merecer isso? Não, é porque todo mundo sofre. Não, mas eu conheço gente aí que é tipo, gente terrível, que não passa por nada. Como assim é o normal? Não é o normal. Aquele cara que é terrível não tá sofrendo nada. Então a forma que você está defendendo a maldade e a coexistência com Deus, às vezes pode cair nisso. Em alguns casos não. Em alguns casos você vai explicar que realmente é o fruto da criação que foi poluída pelo pecado. E sim, você fala assim, não, realmente eu consigo ver isso como decorrência de uma criação que foi deturpada pelo pecado. Então às vezes esse argumento vai fazer sentido, às vezes não. Às vezes a questão de formação da alma faz sentido, às vezes não. E aí tem um terceiro, que é o que a gente fala, que é a questão do livre-arbítrio. Não, Deus faz isso, deixa o mal para que Deus te permite ter a escolha de escolher entre o bem e o mal. Deuteronômio fala isso lá, né? Deuteronômio 27. Eu ponho 2 caminhos na tua frente. Tem a bênção e tem a maldição. Escolhe, ou seja, Deus está te dando o livre-arbítrio. Então fala, não, tudo bem, então Deus dá o livre-arbítrio, mas, por exemplo, Deus não poderia ter criado a gente com livre-arbítrio e sem maldade? Você continua escolhendo, mas você pode escolher entre 2 coisas boas. Não era possível Deus ter feito isso? Era. Então a capacidade de a gente usar a escolha como motivo para o mal existir não justifica o mal existir. Você pode dizer, Deus poderia nos dar a escolha sem colocar o mal no mundo. Esse é o argumento filosófico que a pessoa pode ter com você. E você não pode chegar e falar o seguinte, não, o que você está falando não faz sentido. Não, faz. Então esse argumento em alguns casos o argumento da escolha faz sentido. Deus colocou na tua mão, Deus abriu a porta para você escolheu esse caminho porque você quis, e aí tem consequências. Você fala, realmente não posso falar nada. Principalmente para quem já é crente. A gente que é crente aí que não tem muito disso mesmo. Fala o seguinte, olha, quando você aceitou Jesus, você falou que você morreu. E ele, né, você fala assim, olha, eu morri, como eu morri a morte de Cristo, eu posso viver a vida dele, não a minha. E aí você está continuando fazendo, você fala assim, você é o morto que está fazendo escolha. Você optou por seguir um caminho que não... Pô, mas se Deus pode controlar, por que ele me permitiu fazer isso? Eu falo assim, então, Deus respeita a sua capacidade, inclusive, de fazer burrada. A verdade é essa. Mas aí a outra frase que também eu falo, então o pastor fala o seguinte, quando Deus fez um plano para você, ele já considerou a sua burrice. Esse pastor falar isso, eu acho isso barato. Por quê? Ele fala assim, ó, eu sei que você é teimoso, viu, Luiz? Eu sei que você é teimoso, então ó, pode ter certeza, quando eu fizer um plano para você, eu já estou ajustando aqui, aqui vai ter pelo menos uns 2 meses de teimosia, então a gente planeja para esse momento aqui. Irmão Luiz, e também assim, eu fico sempre fazendo um paralelo, né? Aqui, nesse mundo, a gente quando, vou colocar um exemplo dentro de casa, né? Eu falo para os meus filhos, não mexam na tomada, tem lá corrente elétrica, é perigoso, não mexa. Uma vez o meu filho, só tinha uma tomada lá em casa que estava desprotegida, que era no alto, que eu protegi todas. E o Daniel colocou um banquinho, subiu e mexeu. E ele tomou um choque. E aí machucou muito o dedo dele. Muito mesmo, que eu tive que ir para o hospital. Aí você fala assim, ele desobedeceu aquele esclarecimento que eu, enquanto mãe, dei para ele no sentido de proteger. Eu fiquei brava com ele? Fiquei. Mas depois eu continuo amando ele da mesma maneira. Mas ele ficou livre da consequência da desobediência? Não ficou. Então, assim, no plano espiritual, é isso que eu fico pensando às vezes. Muitas pessoas têm tendência de colocar a culpa em Deus quando Adão e Eva desobedeceu a ordem de Deus. Desobedeceu, Deus deixou de amar? Não, mas para tudo tem uma consequência. Por que nós iríamos, por que a gente se sente tão
bom assim, tão especial assim, que nós não iríamos também arcar com a consequência da desobediência com Deus. Eu até ia pegar aqui a referência que fala que é justamente nesse ponto, porque no Gênesis Deus já te mostra como é que funciona. Deus mostra o seguinte, olha, se você pecar e desviar dos meus caminhos, vai ter consequência, mas o meu cuidado vai estar sobre você. Lá ele já falou, não foi, ele esperou Jesus para contar. Tanto que Deus fez pelo povo de Israel, proteger, resgatar, tudo mais, passou por toda essa tragédia. Os judeus estão aqui conosco até hoje. Por quê? Porque Deus fala assim, o meu compromisso, a minha palavra, como é que a Bíblia fala? Se você se distancia, eu distancio, mas se você for infiel, eu permaneço fiel. Deus não muda dessa forma. Então isso que você falou para mim é um exemplo claro. Deus falou o seguinte, ó, não faz isso. Não vai. Mas Deus. O pai do filho pródigo, né? Ó, filho, você deve ficar aqui com o pai, mas eu quero ir. Tá bom. Quer entrar na tomada? Não é bom, mas você fez. Tem a consequência agora. Deus fica irritado de ver você fazendo isso, mas o cuidado está lá. Ele vai cuidar, ele vai estar junto, vai falar assim, você percebeu o que você fez? Você vai enfiar a mão em mais tomada agora? Ah, não vou não. Então, às vezes, um choque vale mais do que 3 anos tentando explicar a situação. A verdade é essa. Deus é muito didático, às vezes. E quanto mais cabeçudo a gente é, mais Deus fala assim, então tem que mudar um jeitinho de explicar. Ó, já te mostrei na Bíblia, já falei, o pastor já falou pra você prestar atenção, sua mãe já te disse isso. Não, mas eu quero fazer errado, Deus. Tá bom, então vai, toma uma lá. E aí a graça dele faz o seguinte, ó, só que ao invés de você morrer, eu ainda vou te dar o meu filho para falar o seguinte, ó, você fez, mas você ainda é bem-vindo para voltar para casa do pai. E isso pra mim, ó, não existe, no mundo inteiro não existe. Né? E aí a última parte da lição para fechar uma das coisas que o sofrimento, a dor e o mal faz é nos fazer enxergar em Deus a soberania de Deus em tudo. Então eu acho que é isso, né? Tipo, de certa forma, quando a gente vai ler aqui a história de Jó é um bom exemplo, né? Jó 36, 26, né? Tem um versículo bacana lá, né? Você se lembra de Jó, ele tinha 4 amigos, né? Tinha os 3 amigos principais, que estavam sempre um atacando e voltando, e tinha Eliú, que era o mais novo, né? Então esse capítulo 36 de Jó é muito bacana, que começa, né? Ele fala assim, olha, eu sou mais novo, então eu não falei nada até agora. Não começa 36, começa um pouco antes, mas aí ele fala isso, né? O amigo de Jó fala pra ele, fala assim, olha, Deus é grande e nós não compreendemos. Então ele fala assim, deixa eu te lembrar, Jó, que você está tipo, muito focado nesse sofrimento, e você está certo, porque eu não sei nem como eu lidaria com essa dor que você está passando. Mas tem que entender que às vezes Deus sim, Ele é grande e nós não compreendemos. Ele está muito além da nossa lógica, a nossa capacidade humana não consegue entender Deus e os seus desígnios, os planos dele. Isso não quer dizer que a gente não tem que ficar revoltado com a injustiça, com a dor, com a maldade. Não quer dizer que a gente não tem que ficar quebrantado e tipo, triste quando a gente vê alguma coisa errada. Não é isso. Ah, não, então Deus sabe, então eu não preciso sofrer por isso. Não. Nunca vai ser desse jeito. Mas entender isso porque a gente começa a entender, olha, tipo, nós temos um Deus que está no controle de tudo. Nós temos um Deus que não tem maldade, nós temos um Deus que não erra. Deus não chegou e falou assim, pisei na bola, não era para mandar essa aprovação para aquela pessoa, meu Deus do céu, é para mandar para ele, mandei para ela, olha só, o que eu fiz agora? Deus não faz isso. Não faz. Né? Então, assim, eu acho que de tudo isso que a gente passa, tudo isso que a gente entende, as 3 vezes que eu falo que sempre volta para mim é isso. Primeira coisa, Deus existe. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, eu posso falar isso por mim, não posso falar para os outros. Para mim, isso é uma coisa que eu nunca mais questiono. Quando talvez, na verdade, eu não posso falar que eu questionei, porque como eu fui criado dentro da igreja, para mim, eu nunca pensei no mundo que Deus não existisse. Mas tem vários amigos que falam, não sei se Deus existe ou não sei se Deus está aí ou não sei se Deus não sei o quê. Então, assim, para mim, nesses 3 pontos, Deus existe, não tenho dúvida. Deus é bom? Fala, olha, eu conheço a tua palavra, Deus, eu acredito que você é bom. Mas Deus faz o bem? Esse geralmente é o que... Aí a gente tem que voltar para esse questionamento. Fala assim, você não pode acreditar que você tem um Deus que é totalmente bom e ele não faz tudo o que é bom. Você não pode acreditar em metade da palavra que diz que ele é bom e não na outra metade que fala que tudo que ele faz é perfeito. Só que é ali que a gente se pega quando você está numa situação difícil, quando acontece uma coisa que você não consegue explicar. Então, para mim, o que eu acredito é que pra gente que segue a Cristo, geralmente essa terceira pergunta que faz a gente falar assim, não, Deus, eu sei que você é bom, mas acho que
você não quer fazer o bem por mim, né? Acho que, já que eu sou pecador, né? Então você não me ama talvez tanto assim, né? Você vê aquele coitadíssimo assim, às vezes, mas eu penso, quando você está falando com seu pai, às vezes você fala isso. Nossa, mas eu queria tanto isso, pai. Eu queria tanto isso, mãe. Você não vai me dar? Você pode me dar, sim. É isso que eu falo. Mas, pô, Deus, mas você pode fazer tudo. Não custa você fazer isso por mim? Não, Deus pode fazer, mas não vou fazer não. Por quê? Às vezes você não entende. Às vezes você entende, às vezes você não entende. Mas Deus, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, sem apostar, ficar milionário, que você podia descer um anjo aqui com um saco de dinheiro, mas nunca mais você vai precisar de o saco de o azeite da botija, mas um saco sai dinheiro. Eu sempre preciso, não acaba o dinheiro. Então você podia fazer isso. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus vai fazer isso? Por quê? Ele fala assim, então não vai fazer porque Deus não é o gênio da lâmpada também. Porque o que você acha que vai acontecer com você se você tem uma situação dessa? O seu caráter vai ficar mais próximo de Cristo? Provavelmente não. Assim, eu te conheço. Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Né? Então, assim, ó, fica tranquilo aí que tipo, né, tem coisa que não faz sentido. Mas às vezes não. Quando você está orando pela cura de um parente, pela salvação de alguém que morre e a pessoa não foi salva. E aí você vai falar o quê? Pô, Deus, tô te servindo minha vida inteira, minha mãe ficou mal lá agora, tá tipo, pra morrer e não conhece o Senhor, não tô te servindo. Eu orei minha vida inteira, porque desde que eu me lembro, por orar pela salvação dela, o Senhor não salvou. A gente entende? Pô, tal pessoa seguiu a vida inteira, tava com a doença, não sei o quê. O que aconteceu no casamento é interessante. Não, a gente orou, tal pessoa foi curada, nem o outro vai morar, a pessoa não é curada e morre. E aí? Pô, Deus. Foi minha falta de fé? Era porque eu estava em pecado? Aí entra muito nessa questão. O egoísmo da pessoa em querer aceitar a verdade e não querer. A verdade tem a verdade dela e tem aquilo que Deus faz. E se você ora com uma pessoa e ela morreu e não aceitou, como é que você vai saber? Com que audácia você pode dizer ela não aceitou, ela não viu? Às vezes a pessoa aceitou, só que você não tem que estar lá junto a ouvir. É Deus que vê os corações de cada um. Uma pessoa que já ouviu palavras, assim como uma pessoa pode ter aceitado, ela pode muito bem não ter aceitado. A única coisa que nos resta como seres humanos é, no máximo, quando muito abuso ou ousadia, é julgar. Que já é de certa forma demais. Mas não dá para você poder dizer, porque eu estou dizendo que não foi salvo por pessoal. Para a vida própria, cada um. Mas é verdade. Pra mim, na verdade, eu falei, e essa, de novo, isso aqui não é teologia, ou talvez é minha teologia pessoal. Pra mim, eu acho que é isso. Eu falo assim, olha, Deus provavelmente ama sua mãe e seu pai mais do que você. Provavelmente não, de verdade, ele ama mais do que você, certeza. Eu falo isso muitas vezes do filho, né? Deus ama o Victor mais do que vocês dois. E essa certeza que você tem que ter na tua vida. É difícil achar isso. Mas Deus ama o Victor mais do que vocês. Aí você fala assim, pô, peraí, como assim? Deus ama o Arthur Oliva mais do que Carol e eu. Aí você fala assim, pô, se esse Deus que ama os meus filhos mais do que eu que sou, tipo, podre desse jeito, eu faço tudo o bem para os meus filhos, Deus não vai fazer? Pô, mas Deus, como é que você está deixando ele passar por essa terrível situação, não sei o que, ele é meu. Então, assim, isso é uma caminhada da gente, essa caminhada entre o bem e o mal que a gente tem aqui na Terra. Por isso que eu falo que essa lição é uma lição que não tem resposta, não tem aqui, tá aqui, a resposta, 3 pontos que quando você falar, você nunca mais vai se preocupar com o mal na Terra. Mas o que acontece é isso, muitas vezes a nossa dor e o nosso sofrimento se torna testemunho, se torna exemplo, se torna experiência que, de novo, Deus nos permite esse sofrimento, para que isso gere cura, restauração, transformação na vida dos outros. É o exemplo da moça lá que era satanista. A morte da mãe, a doença da mãe, o sofrimento da mãe gerou isso. E a gente vai, se você for procurar, você vai ver muito testemunho dessa forma. Gente que estava com doença incurável, gente que estava tipo, no leito de morte, e Deus usar aquele momento para geralmente gerar transformação. Ou o contrário, quando passa na tragédia terrível, perde alguém, perde tudo mais, a pessoa entende, fala assim, olha, realmente eu tenho que me consertar, tenho que estar no caminho de Deus. A gente não consegue, na nossa capacidade humana, dizer se precisava disso ou não, se não tinha outro jeito ou não. A gente pode fazer essas elucubrações aqui. Mas eu, pessoalmente, acho que muitas vezes isso é só perder tempo. Às vezes é necessário. Quando você está lidando com sofrimento, às vezes você precisa de ter aquele momento. Que era Jó. Gente, Jó fica o livro inteiro falando assim, eu quero só uma audiência com você, Deus. Porque eu sei que se você me acusar, você não vai conseguir me acusar. Eu não fiz nada de errado. Eu sei que se eu estiver na presença de Deus, Deus não vai...
Pode botar aqui, ó, eu me defendo perante Deus, eu não vou ser acusado. Jó tinha tanta certeza de que ele era justo que ele fazia isso. Mas é o que eu falo, quando ele vê Deus, ele fala assim, moiou. Eu achei que eu era tão bom, mas agora eu tô vendo, antes eu te conheceria ouvir falar, mas agora que meus olhos te viram, não pergunto mais nada não, Deus. Porque Deus não responde pra ele, ele fala, deixa eu só te mostrar quem eu sou, porque você esqueceu. Onde você estava quando eu criei o céu? Aí começa toda aquela descrição de Deus mostrando quem ele é. Aí ele fala assim, é verdade, Deus, você sabe mais do que eu, né? Então, eu não sei por que isso aconteceu, mas bendito seja o seu nome. E ali Deus se reconcilia com ele. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta, um comentário, algum outro ponto que alguém quer compartilhar? Eu prefiro ver assim, que quer que seja o bem, quer que seja o mal que venha para mim, tudo é permissível por Deus. Na minha mente, eu penso assim, mesmo que venha igual não, ou por alguma consequência que eu fiz, que às vezes Deus fala, não faça desse, não tome esse direcionamento, aí eu caí em mim. Realmente, Senhor, o Senhor tinha me avisado, agora eu tenho que ser firme para ir até o final e confiar que não faça mais. Ou se vem algo que é para mostrar, porque ali, no sofrimento de Jó, simplesmente Deus estava mostrando para o inimigo, falou, ele é fiel, eu vou provar para você. Jó não entende, não entendia, mas Deus estava vendo o que ele estava fazendo com Jó, estava provando para o inferno, ele é fiel sim. A gente tem uma conexão, a gente tem um também. E está até comentando com as irmãs, mas às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente não entende o que é, e vem certas pessoas falando, julgando que estamos no erro, mas a gente sabe de nós com Deus, porque a salvação individual e a experiência individual também. Então eu penso muito nisso, falo, quer seja como venha, Senhor, é o Senhor que está com as tuas mãos permitindo ou não permite, né? Então eu prefiro ficar nessa. Eu ainda vou dizer que Jó nunca recebeu essa explicação. Deus explicou pra Jó. Então, Jó, sabe o que aconteceu? O diabo passou aqui, eu queria mostrar que você era fiel. Deus não falou, talvez ele fique até nervoso. Pô, Deus, tá de brincadeira. Pô, a sua palavra é perfeita. Se você falou, acabou, não precisa passar por isso, né? Diante dessa lição toda, né, toda essa bênção que foi, eu deixo só 2 versículos para a nossa meditação. Romanos 9, 20 e 21, que diz assim, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Pois é. Então, assim, isso que eu falo, às vezes você olha, meu Deus, eu acho que eu virei pro vaso de desonra, né, Deus? Não é possível. Não é possível, Deus. Mas essa é a questão. A questão é realmente a nossa caminhada, quando a gente fala que é realmente para que ele cresça ou diminua, quando o João Batista fala isso, a nossa vida é isso. Cada vez mais a gente vai diminuindo para que Deus cresça. E quanto mais a gente diminui, mais a gente para de questionar isso. Fala assim, Deus, então o que o Senhor quer que eu faça? Então que Deus comece a formar no nosso coração isso. Amém?